Olá, guerreiros, sejam todos muito bem-vindos a um novo episódio do podcast Liberdade Masculina. Nesse episódio eu irei falar sobre como eu me tornei uma pessoa muito, mas muito mais produtiva do que no passado, né? Em relação a fazer projetos, em relação a escrever, a criar uma empresa e fazer coisas na sua vida, né? Se eu for me comparar com a pessoa que eu era uns 5, 6, 7 anos atrás, é uma mudança assim absurda que eu consegui. Hoje em dia eu tenho o que uns 6 projetos ao mesmo tempo, que inclui esse canal, nem considerando outro, né? Então eu realmente faço muita coisa na minha vida ao mesmo tempo e geralmente eu consigo finalizar muitas desses anseios que eu tenho, né? Então eu vou dizer o que mudou em mim, como que eu consegui conquistar tantas mais coisas na minha vida, né? Tudo começou com um conceito muito simples, que é o seguinte: imperfeição, sabe? Puramente isso. Quando você se torna mais confortável com a imperfeição do que você faz, pelo menos no meu caso pessoal aqui, eu posso dizer que você tem, assim dizendo, menos medo de começar alguma coisa. E você tenta mais. Puramente isso, sabe? Eu acho que muitas pessoas, elas são paradas por elas mesmas, por pensar assim: nossa, mas eu não vou soltar tal vídeo na internet porque eu tenho vergonha, porque eu não acho que tá bom o suficiente. Primeiro eu tenho que fazer um curso de edição. Primeiro eu tenho que estudar esse assunto muito, muito, muito a fundo. Primeiro eu tenho que fazer isso. Primeiro eu tenho que fazer aquilo, né? Ou a pessoa fala: eu já tenho aqui um capital, eu já poderia iniciar uma empresa, mas eu não vou fazer isso porque antes eu tenho que fazer 20 cursos, antes eu tenho que ler tantos livros, antes eu tenho que fazer isso, 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 isso. E não quer dizer que fazer cursos, que se preparar antes de você soltar algo, não iria ajudar você a ter um maior sucesso. Com certeza, né? Mas muitas das vezes isso são desculpas que nós damos a nós mesmos, né? E são coisas que na verdade nos param de um conhecimento que é o mais importante de todos em muitos casos, que é o da prática, né? Não vou falar que em todas as esferas humanas a prática é o que mais importa, mas para a maioria de vocês que me escutam, né, em relação a fazer um negócio, a um projeto ou algo do tipo, colocar a mão na massa é o que vai realmente ensinar o que você realmente precisa saber, né? A praxis é uma coisa que a gente não pode desconsiderar, entende? Então, assim, eu realmente acho que eu comecei a fazer muitas coisas na minha vida e consegui fazer isso com uma velocidade muito grande quando eu fiquei assim, eu cheguei à conclusão que eu vou fazer coisas que não são perfeitas e tá tudo bem, que existirão algumas falhas, mas eu quero fazer pelo menos para aprender enquanto eu tento, né? Vou dar um exemplo desse canal próprio aqui do YouTube, né? Algumas pessoas me perguntam: caramba, Nilman, como você consegue gravar tantos vídeos, né? É que vocês não sabem, mas eu faço um vídeo em meia hora, às vezes em 20 minutos. Eu pego, começo a falar e acabou. Entende? Óbvio, não chega do nada, não é uma invocação divina, né? Eu penso um pouco sobre o tema na minha cabeça, né? Meio que formo assim algumas pautas e depois eu começo a conversar, né? Óbvio, seria muito melhor se eu tivesse, né, um script, se eu tivesse um enredo, né? Tem gente que lê o que o cara escreveu. A pessoa não fala com você, a pessoa tá lá lendo algo que ela já escreveu 2 semanas atrás, né? Eu nunca consegui fazer isso porque eu não tenho tempo, né? Porque eu tenho outros projetos na minha mente. Então, assim, hoje em dia, se eu fosse fazer um enredo, tudo certinho e tal, e tal, e tal, até que faria sentido e tal, porque já é um canal grande. Agora, imagina um cara que tá começando, um cara que nunca fez um vídeo na vida. Cara, você tem que falar de um monte de coisa, né? Fica falando, faz vídeo aqui, faz vídeo ali. A quantidade, especialmente no começo, né, é algo muito relevante. Especialmente se for, não numa área muito intelectual ou artística, né? Se for mais na questão de um negócio, por exemplo, ou de um canal de YouTube, ou algo do tipo, a quantidade conta muito, entende? Conta muito, porque, especialmente se você está tentando achar um mercado, por exemplo, você tem que dar tiro para tudo quanto é lugar, meu amigo. Nem específico no YouTube, mas em uma empresa, você dá tiro para tudo quanto é lugar, até você achar um negócio que, nossa senhora, as pessoas realmente vão me pagar para fazer isso, entende? Então a relação de você ir tentando e tentando e tentando inúmeras coisas, até que uma dá certo, só em questão da probabilidade já faz muito mais sentido, né? Porque o que eu mais vejo, especialmente as pessoas mais jovens fazer hoje em dia, é o seguinte: o cara vai, né, fica lá assim,
30 horas para fazer uma única coisa. Não sei, um vídeo, vamos pensar num vídeo porque eu tô falando no YouTube, né? O cara ficava um tempão para fazer um único vídeo no YouTube. Mas ele nem sabe se as pessoas vão gostar do vídeo. Ele pode pensar, não, eu sei que as pessoas vão gostar, mas não pensa, eu vou divulgar? Será que eu tenho a certeza praticamente que as pessoas gostaram disso? Eu já fiz algum vídeo e a pessoa gostou disso? Não, o cara não sabe. Né? Mas tem muitas pessoas que falam, não, eu tenho a certeza que vai dar certo, porque eu tenho a certeza e vai dar certo e acabou. Aí o cara vai e gasta um tempo gigantesco fazendo um projeto, que pode ser realmente muito bom, né? Mas que não condiz totalmente com a realidade das pessoas normais. Não condiz com as necessidades do mercado, quando a gente vê no aspecto comercial da coisa, né? Então é sim muito necessário fazer isso, entende? É sim, óbvio, quando você está falando de uma obra de arte, quando você está falando assim de um livro que tem um impacto intelectual mesmo, aí é uma outra questão, né? Aí é realmente bom você não ter falha alguma, você ficar anos tendo a certeza que você está falando uma verdade, que você fez algo realmente muito belo, com certeza, né? Mas na questão de você agir no âmbito comercial das coisas, é você ir tentando, meu amigo. É você ir tentando. Eu vi hoje, um dia desses um youtuber, né? Ele fez um vídeo falando que ele tem muitas travas, que ele tem inúmeras ideias, mas tem medo de colocar em prática, meu amigo. Esse é o problema de muita gente hoje em dia, né? E eu acho que não é só no YouTube, é em inúmeros lugares da vida. Eu vejo muito garoto que, assim, moleque não tem muita assim dizendo, aquela energia masculina de vitalidade, de chegar e falar, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou liderar isso, eu vou fazer aquilo. Eu vejo que não, muitos moleques ficam lá, eu não sei se eu vou, se eu não vou, se eu vou pra frente, se eu vou pra trás, com aquele medo, com aquela insegurança. E é inevitável que hoje em dia, mais do que qualquer outro momento da história humana, você tenha vitalidade, ímpeto, virilidade, assim, vamos usar o termo mais comum, bola, você tem que ter bolas hoje em dia, tá? Aí você fala, não, mas vivemos num mundo desconstruído. Não, não, isso aí, ó, é história pra boi dormir. As pessoas que estão progredindo na vida delas, elas têm bolas. Até as mulheres que conseguem progredir, elas têm bolas. Por quê? Porque hoje em dia, mais do que em qualquer outro período histórico, existe muita competição. Mas muita competição. Ah, mas eu sou um escritor, eu sou um artista, eu sou um programador, eu sou um advogado, eu sou qualquer coisa que você quiser fazer, naturalmente vai ter mais competição. Simplesmente pela questão numérica. Existem mais pessoas hoje em dia do que existia no passado. Entende? Vai ser mais complicado. Sim, isso é algo que as pessoas não gostam de falar, mas é a realidade. Eu não estou sendo antinatalista, eu estou sendo realista. Tá? Existem mais pessoas e a economia também não está nos favorecendo muito. Né? Então você tem que ter uma vontade um pouco maior do que o seu avô, por exemplo, teria que ter. Né? O meu avô, por exemplo, ele conseguiu sustentar uma família gigantesca, os próprios pais dele, conseguiu ter uma casa, né? Uma vida decente, trabalhando num emprego bem humilde, que hoje em dia ele não ganharia mais que R$ 1.000, né? Porque era uma realidade diferente. Né? Então, assim, para a maioria de vocês, assim como foi comigo, você vai ter que ter muita vontade de fazer as coisas. E parte de conseguir manter isso é você estar ok com a sua própria imperfeição, cara. É inevitável. Ah, eu quero fazer muita coisa, muitos projetos e tal e tal e tal. Né? É inevitável que você precise, assim, ter a humildade de reconhecer que, olha, você vai ter falhas aqui ou ali, você vai ter que melhorar. A única pessoa que a falha é uma coisa ruim, que, assim dizendo, os defeitos dos seus trabalhos, dos seus projetos é algo ruim, são pessoas que são, assim, muito prepotentes e egocêntricas. O cara fala, não, eu estou totalmente certo, eu sei tudo que há de saber. O cara não corrige os erros dele, continua tentando fazer um negócio por 10 anos, só que nunca cresce, sempre está falindo. Enfim, são esses os tipos de pessoas. Mas geralmente, cara, não dá. E parte de ter bolas, né, é exatamente nesse lado, de você conseguir lidar com crítica, de conseguir lidar com hate. Hoje em dia você fala pra um garoto lá, pô, mas menino, você tá gordo, hein? Vamos perder um peso? O menino começa a chorar. Começa a ficar, ai meu Deus, que absurdo, você me chamou de gordo. Mas não é gordo? É gordo, caramba, tem que emagrecer. E o que você deve fazer com essas críticas? Bom, é tua responsabilidade aprender com essas críticas, entender que muitas das vezes são verdades que estão te falando,
tá? Mas não ser desmotivado com isso, né? Não falar, agora que eu recebi uma crítica eu sou um completo cocô e não vou mais fazer nada da vida, né? Aí o cara não faz mais nada, não faz mais nenhum projeto, fica lá só procrastinando o dia inteiro. Não dá pra fazer isso, né? Você tem que aprender, mudar a sua trajetória um pouquinho com o que te falam. Não é você desistir do seu projeto, é você mudar pra ele ir pra outro lugar, entendeu? Pra ir pra um lugar que tenha mais gente querendo aquilo, ou que seja sua vocação natural, porque às vezes você tem um talento muito bom, mas você mesmo não consegue ver. Às vezes um amigo, um familiar fala, poxa, por que você não tenta isso ao invés daquilo, né? É uma sugestão que pode ser muito boa pra você, porque às vezes você não consegue ver isso sozinho, né? Tendo os olhos de outras pessoas pra te dizer isso, pode ser algo muito bom. Igual me falaram, pô, cara, você tá sendo aí um programador e tal, você é um cara que se comunica muito bem. Já pensou em ser um gerente e tal? Eu falando, o quê? Não, eu quero ser o melhor programador do mundo e tal. Foi tanta gente falando isso que eventualmente eu fiz isso. E foi, assim, uma mudança muito boa, porque eu tenho mais talento para lidar com pessoas do que ficar um dia inteiro dentro de um escritório lá programando, escrevendo um monte de código. Pessoalmente não é o que é bom para mim. Então é muito importante você saber lidar com essas críticas, mas não só. Você tem que saber diferenciar as críticas de hate. Porque existirão pessoas, né, que estão vendo o seu progresso, as coisas que você cria, a sua produtividade. Se você se torna uma pessoa produtiva, cara, vão começar a olhar e falar, nossa, como você faz tudo isso, né? E existirão pessoas que irão querer aprender com você e irão existir pessoas que irão querer te destruir. Então você tem que saber reconhecer essas pessoas e não levá-las a sério como você leva na questão de uma pessoa que está te criticando de uma forma positiva, que quer te ajudar. A pessoa que é um hater, ela vai tentar te destruir com base no quê? Com base em comentários negativos, para falar, por que você não para disso daí? Você não tem talento para isso, cara, você é um escroto, você é um gordo, coisas do tipo, né? Que a forma de você lidar com as pessoas é muito simples, você ignora, né? Mas pode parecer fácil, mas não é tão simples assim, porque tem hater que é doente mental, então o cara chega e começa a ameaçar você, começa a ameaçar a tua família, especialmente se você faz alguma coisa na internet, né? Então pode se tornar uma coisa um pouco complicada. Até eu mesmo, cara, quando começaram a ameaçar a minha família, né, é uma coisa que você fica assim, caramba, cara, é um pouco demais, né? Mas é aquela coisa, tem que ter bolas também pra lidar com situações dessas, né? E chegar e falar assim, você vai vir atrás da minha família? Quer o meu endereço? Pode vir aqui, de brinde, eu te dou uma bala, bem no meio da tua cabeça. O que você acha disso, né? Às vezes você tem que se impor. Então, assim, você tem que saber lidar com esse tipo de gente e não deixar essas pessoas te pararem. Porque se você for parado por pessoas do tipo, você nunca vai conseguir fazer nada. Nada. Então, para resumir tudo isso daqui, né? Como que eu consegui lidar bem com tudo isso daqui e me tornar uma pessoa mais produtiva? Primeira coisa, saber que você é imperfeito, saber que você tem falhas, ok? Segunda coisa, entender que pessoas bem intencionadas vão te deixar algumas críticas que podem te ajudar a mover a sua trajetória para um lugar um pouco melhor para você mesmo. E 4, existirão pessoas que são mal intencionadas, cuja única coisa que você pode fazer é igual uma formiguinha assim, você dá um peteco, pá. Se for uma formiga perigosa que começa a ameaçar você e tua família, aí, meu amigo, aí você vem com um martelo por cima dessas pessoas e esmaga elas como se não fosse nada. Mas você tem que saber fazer isso, cara. O que mais falta hoje em dia são pessoas com esse ímpeto, né? Com essa vontade de fazer coisas acontecerem. E aquela situação, você vai ter erros, você vai ter falhas, né? Igual, meu microfone é uma porcaria, meus vídeos não são lá assim bem editados nem nada. Mas, cara, você tá dando valor às pessoas, é o que interessa. Você vai melhorando com o tempo. Igual eu mesmo já melhorei. No começo eu era um cara assim meio fechado, não sabia me comunicar direito. Mas eu fui aprendendo fazendo. Igual você pode aprender fazendo inúmeras coisas, entendeu? Você é um cara que quer ser um designer, começa a fazer os seus desenhos. Você é um cara que é um programador, começa a programar. Pode ser simples, mas você está tentando fazer. Aprendendo com a prática é essencial para quase tudo aqui na nossa vida, tá ok? Mas, rapaz, é só isso por hoje. Espero que todos tenham um ótimo dia. Vejo vocês no próximo episódio do nosso podcast Liberdade Masculina. Até mais, bye bye.